Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa das maiores transformações do nosso tempo, a passagem daquele modelo de negócio tradicional para essa tal de economia de plataformas. Vamos entender de uma vez por todas qual é a lógica por trás daquelas empresas que, bom, basicamente dominam o nosso dia a dia, né? Para começar, uma pergunta. Parece boba, mas ela é a chave para entender tudo isso. Pensa aí. O Uber é uma empresa de transporte, tipo uma companhia de táxi, ou é uma empresa de tecnologia? Pode parecer uma coisa simples, né? Mas olha, a resposta para isso muda o jogo completamente. E sabe, isso não é só uma discussão teórica, não. Para milhões de pessoas, como o Carlos ali da foto, que está ligando o aplicativo numa noite de chuva em São Paulo, essa resposta define o trabalho, quanto ele vai ganhar no fim do mês, o futuro dele. Sabe aquela tarifa dinâmica? As metas para conseguir pagar o aluguel do carro? Pois é, tudo isso é controlado por essa tal de lógica da plataforma. Então, para a gente entender de vez a história do Carlos e essa questão do Uber, a gente precisa sacar a diferença básica entre dois modelos de negócio. De um lado, o que a gente chama de pipeline, que é o modelo mais antigo, tradicional, e do outro, o modelo de plataforma, que é o que virou tudo de cabeça para baixo. Pensa assim, ó, o modelo pipeline é como uma fábrica de carros. A empresa cria um produto e aí empurra ele para o consumidor. É uma linha reta, uma via de mão única. Agora, a plataforma a plataforma é outra história. Ela não produz nada. Ela cria o espaço, a praça pública, sabe? Ela simplesmente conecta quem quer vender alguma coisa com quem quer comprar. É o que o Mercado Livre faz. O negócio dela é organizar esse encontro. E o resultado disto tudo? Olha, é impressionante. O crescimento de um negócio tradicional, o pipeline, é linear, sobe devagarinho, é previsível. Agora o da plataforma é exponencial, é uma explosão. Mas por que isso acontece? Basicamente, são 4 motores superpotentes empurrando esse foguete. O primeiro é o tal do efeito de rede. É simples, quanto mais gente usa o Uber, melhor fica tanto para os motoristas quanto para os passageiros, né? Faz sentido. Segundo, o custo para adicionar mais uma pessoa na plataforma é praticamente zero. Pensa bem, a empresa não precisa comprar um carro novo para cada cliente que chega. Terceiro ponto, cada corrida, cada interação gera dados, e esses dados são comida para o algoritmo, que fica cada vez mais inteligente. E, por último, tem o que a gente chama de locking, que é tipo ficar preso. Depois que a pessoa já tem um histórico, um monte de avaliação, fica bem mais difícil ela simplesmente abandonar a plataforma e ir para outra. Ok, beleza. Acho que a gente já entendeu o que é uma plataforma e por que o crescimento é tão absurdo. Mas e por dentro? Como é que essa máquina funciona de verdade? Qual é o motor que faz tudo isso girar? Esse esquema aqui mostra bem o coração da coisa. No centro de tudo está a captura de valor. E para isso acontecer, a gente tem 3 pilares essenciais: as interações, os dados e as regras. Vamos dar uma olhada em cada um deles. As interações, cara, são o sangue que corre nas veias da plataforma. Pensa em cada pedido que se faz no iFood, cada reserva no Airbnb, cada corrida na 99. Tudo isso é uma interação, é a vida da plataforma. Sem isso, ela simplesmente não existe. Morre. E aí vem o pulo do gato. Cada uma dessas interações gera uma coisa que vale ouro: dados. E aqui está o ponto central. Esses dados não são só um registro do que aconteceu. Eles são o principal ativo da empresa. É o petróleo do século XXI. É a matéria-prima que alimenta os algoritmos e permite que a plataforma não só melhore o que já existe, mas consiga prever o que vai acontecer. E por último, temos as regras. Mas esquece aquele manual de instruções empoeirado. Aqui a gente está falando de governança por algoritmo. É o código do programa que decide o preço da corrida, que encontra o motorista mais próximo, que calcula sua nota e a dele. No fim das contas, o código é o chefe. Bom, agora que a gente já entendeu como a máquina funciona por dentro, vamos virar a câmera. Deixar de olhar pela ótica do negócio e passar a olhar pela nossa ótica, de quem usa esses serviços todo dia. E isso leva a gente para uma pergunta que é, no mínimo, meio desconfortável. A gente usa a plataforma ou é a plataforma que usa a gente? A realidade é que, na maioria das vezes, sem nem perceber, a gente acaba usando vários chapéus ao mesmo tempo. A gente é a audiência que vê o anúncio, é o consumidor que compra, mas a gente também é o dado que treina o algoritmo, é a pessoa que avalia e gera confiança no sistema, e no fim das contas, a gente é a própria matéria-prima que faz o serviço melhorar para todo mundo. Então, a grande virada de chave, a ideia central para guardar é essa. Na economia de plataforma, toda vez que a gente consome alguma coisa, a gente também está produzindo. Cada clique, cada like, cada avaliação, cada corrida,
Tudo isso é um tipo de trabalho, um trabalho que gera um valor imenso para a plataforma. Beleza, chegamos na parte final. Agora, a gente vai juntar todas essas peças do quebra-cabeça para entender onde, afinal de contas, está o verdadeiro poder nessa nova economia digital. Essa frase aqui resume a ópera. Muitas plataformas ganham o jogo não porque fabricam mais coisas, mas porque organizam melhor. O poder saiu da linha de produção e foi para a sala de controle, para a coordenação. É isso. O poder de verdade mudou de mãos. Ele não está mais com o dono da fábrica, mas sim com o dono da plataforma, ou seja, com quem controla as regras do jogo e organiza como todo mundo vai interagir ali dentro. E para o trabalhador, como o Carlos lá do começo, isso vira uma balança de dois pratos. De um lado tem as oportunidades, ter mais flexibilidade, conseguir uma renda extra, mas do outro lado tem os riscos, ser gerenciado por um chefe algoritmo com regras que podem mudar do nada e sem as proteções que um trabalho tradicional costuma ter. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, que talvez seja a mais importante de todas. Se coordenar as coisas é o novo poder, então quem é que define as regras dessa coordenação? Quem está no comando desse jogo que afeta a vida de milhões e milhões de pessoas? É uma reflexão que com certeza fica para todo mundo.